Olá, que tal? Bom início de semana para você também, porque a minha semana está começando bem, a semana sempre começa bem. Então, bom início de semana para você também. Eu sou o professor Rogério Castilho, aqui no nosso canal a gente compartilha informação sobre qualidade de vida, sobre comportamento humano, sobre programação neurolinguística. E quem acompanha sabe que eu e minha marida lançamos este livro, PNL nos relacionamentos. Tá aí, ó. Eu até botei uma roupa semelhante hoje. Chapéu parecido, os mesmos óculos. Só não pus terno porque eu moro em Fortaleza e aqui, para terno, só casamento mesmo, hein? É muito quente aqui, por isso que eu vim morar aqui, porque é calor. E aí perguntam, né? O que tem no livro? O que tem no livro? É um livro sobre casais? Também. Mas não é, ó, repara o nome, PNL relacionamentos no plural, tem um Szinho aqui, ó, relacionamentos no plural. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre o livro, se inscreve no canal, lembra de se inscrever, clica lá embaixo no vermelhinho em inscrever-se, ativa o sininho para ser avisado das novidades quando tem coisa nova para você aqui, sempre tem, tá bom? Então, vamos falar o que tem no livro, vamos pegar o index aqui, página 15 é o índice, sumário na verdade, né, índice é no final. Tá aí o sumário, ó. Você pode ler aí o que é que tem. Depois de ler, eu leio para você. Então a gente tem aqui depoimentos. Então logo no início do livro tem depoimentos de várias pessoas explicando os resultados da aplicabilidade da PNL na vida delas. Então tem alguns depoimentos aqui de amigos. Depois vem a definição de o que é PNL. Então tem a definição aqui de Richard Bandler, co-criador, tem a definição de John Grinder, outro co-criador, tem do Dilts, um grande desenvolvedor, tem do Tony Robbins, para mim a maior representação de sucesso da PNL no mundo é Tony Robbins, e tem a minha definição. Temos aqui definições do que venha a ser PNL. Vem um relato em primeira pessoa aqui, em primeira pessoa, em terceira. Primeira pessoa do plural. Isso que dá, gente, sair da escola mais de 30... Quanto tempo foi que eu saí da escola? Escola primária, né? Eu não sei, eu tenho 55, primário a gente faz com 7, 8, 9, 10... 45 anos que eu saí da escola, enfim. Primeira pessoa do plural, nós. Então tem um relato aqui em primeira pessoa. Nossa história, como é que a gente traduziu a nossa história para PNL, ou o contrário, né? Como é que a PNL entrou na nossa história? Eu e Rosana somos comunicadores sociais, nós nos graduamos em comunicação, nos conhecemos na televisão, no SBT, trabalhamos juntos lá, depois trabalhamos juntos na Record, depois ela foi para a Globo e eu fui para outras emissoras em São Paulo. Então a gente tem relatos aqui sobre a aplicabilidade da PNL no relacionamento conjugal, aplicabilidade da PNL no relacionamento profissional, nós temos uma empresa juntos, e aplicabilidade em outros campos. Então eu dou um relato, ela dá um relato, aí vem a introdução explicando o que é o livro, aí a gente tem um capítulo que fala sobre comunicação. O que é a comunicação? Uma lambida, né? Histórica, personagens teóricos, tem um embasamento aqui, tem um modelo de comunicação que muita gente... claro, as pessoas não têm obrigação de saber nada, não estudaram para isso. Mas tem muita gente que usa uma frase que causa em mim, causa espécie, que é a seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Ok, então essa pessoa, ela não quer se comunicar, ela quer falar. Então ela está falando aqui, se você está entendendo ou não, o problema é seu. Isso não é comunicação. Comunicação é isso aqui. Comunicação é isso aqui. Emissor, quem vai falar, escrever, mandar mensagem, a própria mensagem em si, o receptor da mensagem, que vai ler, ouvir, prestar atenção, e o feedback. Eu preciso saber o que é que o receptor entendeu da mensagem. Senão não é comunicação, senão é discurso. Então a gente explica isso. A gente explica como as pessoas funcionam, sob o ponto de vista da PNL, os sistemas representacionais, como captamos informações. A gente explica o que são as emoções. O que mais que a gente explica um monte de coisa aqui? Como mudar, né, as emoções, os impactos que elas causam em nós. Então a gente pensa coisas, geram emoções, essas emoções causam impacto e vão influenciar nossos comportamentos. Se você não está gostando do seu comportamento, você muda o que está sentindo. Como é que você muda o que está sentindo? Muda o que está pensando, que disparou aquilo. Como é que você muda o que está pensando? Tcharam! Como mudar submodalidades. Aqui, o que são submodalidades? Então vamos lá. Como a gente falou aqui
como é que as pessoas funcionam, como é que nós funcionamos, nós captamos as informações do mundo através de imagem, de sons ou de sensações, tá? E isso nós chamamos de modalidade visual, que são as imagens que a gente capta, modalidade auditiva, sons que a gente ouve, passando uma moto agora, o cachorro tá latindo, e modalidade sinestésica, sensações que a gente capta. Com calor, eu moro em Fortaleza. Essas modalidades, elas são compostas de ingredientes. Por exemplo, a imagem, ó, pega essa imagem que você está vendo aqui, ó. O que você está vendo? Você está vendo eu, você está vendo a parede, você está vendo um pedacinho das minhas plantinhas, você está vendo a porta, a janela. Agora aqui, vem aqui em mim, o que você está vendo? Você está vendo óculos, chapéu, barba, camisa preta, pele bronzeada. Então, eu e as partes que você está vendo aqui são as submodalidades da modalidade imagem. Entendeu? Submodalidade eu chamo de ingredientes. Os ingredientes que compõem uma imagem: distância, tamanho, localização, cor, movimento, 3D, 2D, etc. E quando muda um ingrediente ou alguns ingredientes da imagem, você muda a imagem em si. Ó, isso aqui, você tem uma imagem. Se for descrever essa imagem, você vai dizer: professor Rogério Castilho, sentado, né? Você não sabia, agora você sabe. Eu estou sentado aqui. Professor Rogério Castilho, sentado, de camiseta polo preta, de frente para a câmera. Isso é uma imagem. Ela causa determinado impacto. Mudou uma submodalidade, ó. Mudou a posição. Continua sendo o professor Rogério Castilho, continua sentado, só que agora ele está de perfil. Eu falando assim, eu causo outro impacto em você. Se eu sair de quadro, se eu fizer isso aqui, ó, e falar com você assim, eu causo outro impacto. Entende? Então as submodalidades é quando a gente muda os ingredientes da modalidade. Isso impacta na emoção. Então a gente ensina aqui como mudar as submodalidades. A gente ensina um capítulo bem grande aqui sobre relações humanas, as mais diversas relações. A primeira relação que a gente tem é com quem nos põe ao mundo. Quem é que nos põe ao mundo? O obstetra, a parteira, a doula, ou o caso de parto sozinha, a mãe. A primeira relação que a gente tem uma relação com a mãe, uma relação visceral. A gente nem sabe o que é mãe direita, a gente não sabe o que é nada. Aí alguém tira a gente e traz para esse mundo. A primeira relação com outro ser. Identifica ali, sem linguagem, sem saber o que é aquilo. Depois, normalmente com a mãe, a gente tem a relação primeira com a mãe, depois com os familiares e tal, depois a relação com os amiguinhos, depois a relação na escola, relação no trabalho, relação social, relação... Então a gente explica aqui sobre as relações, como desenvolver elementos para que as suas relações sejam de melhor qualidade. Vários itens, eu estou lendo aqui, não vou ler todos, porque já tem 8 minutos de vídeo. Se eu for ler todos os itens aqui, porque não é só aqueles que tem no sumário. Por exemplo, ó, como mudar sua modalidade? Vem relações, né? Relações. Rapport. Respeitando o modelo de mapa das pessoas, buscar a comunicação assertiva, respeitar a diversidade, cooperação e interação, trabalhar a percepção, como aumentar a sua percepção, e etc. Flexibilidade, enfim. É um livro técnico, vamos dizer assim. Tem exercícios, tá? Exercícios passo a passo para você aumentar o seu desempenho nas relações. Novamente, quais? Qualquer relação humana você pode aplicar a PNL. A PNL, como eu falei no vídeo anterior, muita gente reduz a PNL à terapia. A PNL é terapia. Não que isso seja pouco, é muita coisa. Eu trabalho com isso há 15 anos e a gente tem resultados muito consistentes aplicando a PNL. Não é pouco, mas não é só isso. Esse é um grande campo de atuação da PNL, mas ela atua em qualquer ramo de atividade humana, como está aqui no sumário. PNL é as relações. Que relações? Familiar, profissional, conjugal, social. Então a gente fez aqui no livro um apanhado das melhores técnicas, pressupostos e intervenções da programação neurolinguística em busca de melhores resultados nos seus relacionamentos. Aqui atrás está escrito, ó, os diversos tipos de relacionamentos humanos dependem de habilidades individuais para que haja harmonia coletiva. A programação neurolinguística possibilita que desenvolvamos estratégias eficientes e eficazes para melhorar estes relacionamentos. Que os melhores se estabeleçam entre nós. PNL nos relacionamentos. Para você adquirir tem aqui embaixo os nossos contatos. Pede diretamente comigo
recebe pelo correio autografadinho, bonitinho, ou você pode comprar na Amazon, se é de algum outro lugar do mundo ou do Brasil que queira pedir pela Amazon, tem lá também, tá bom? Melhores dos Relacionamentos, livro de Dona Rosana Sibuk e seu Rogério Castilho, também conhecido como eu mesmo. Aqui a gente compartilha estratégias para que você melhore os seus relacionamentos. É isso. Curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas dicas, essas informações. Nos vemos nos próximos. Hasta!